Olá a todos, eu me chamo Giovana, tenho 20 anos, estou aqui como uma representante de Cristo, né? E eu vim aqui, né, para a gente trazer uma contextualização de tudo que estamos passando no nosso país com o que a Bíblia nos instrui, né? O que a Bíblia nos alerta diante de toda essa realidade a qual estamos enfrentando. Quero aqui representar a comunidade cristã, ao mesmo tempo o público jovem, né, porque eu sei que são minoria os jovens que realmente entendem as bases bíblicas, mas eu aqui estou com essa minoria, mas que precisa se levantar, precisa ser voz, precisa se posicionar diante de situações como essas, né? Quero enfatizar aqui que eu não quero defender nenhum partido e nenhum político, a minha intenção aqui não é essa. Estou aqui, como eu disse, como representante de Cristo. Diante disso, eu quero trazer o que a Bíblia nos ensina a respeito de cada uma das propostas ditas, palestradas ali pelos candidatos e também ser uma igreja com princípios e valores que eu vou frente a frente nesse combate para defender, né? Não quero ser igreja com partido, mas igreja com princípios que precisam ser defendidos, que precisam ser revelados aqui. Amém? Eu acho que o que mais assusta, né, é que vemos um partido, né, um candidato específico que está disputando essas eleições, né, que se a gente fosse olhar com os olhos assim um pouquinho mais criteriosos, que eu acho que o brasileiro tinha que ter essa visão mais criteriosa, não deveria nem estar ali, né, concorrendo, mas por alguns erros que aconteceu na nossa jurisdição, na nossa Constituição, né, que foram torcidos, ele conseguiu se candidatar e estar ali disputando frente a frente com o nosso atual presidente, né? E esse mesmo candidato, que não deveria nem estar, né, deveria ser inelegível, né, está ali e tem oferecido, tem pregado propostas que são assim ameaçadoras para nós, que temos princípios e valores, né, extremamente ameaçadoras, tais como a legalização do aborto, a legalização das drogas, né, e tantas e outras coisas, né, as escolas com partido, ideologia de gênero, tantas coisas que são contra o que a Bíblia nos ensina. Né? Estou aqui, como eu disse, baseando a minha opinião, né, as minhas falas, tudo, né, a minha referência bibliográfica aqui é a Bíblia. Né? E eu gostaria de citar algumas dessas propostas e mostrá-las dentro da Bíblia. Amém? Bem, legalização das drogas. Eu acho totalmente um absurdo um cristão votar em um candidato que quer legalizar as drogas. Pois a Bíblia nos deixa claro, né, que nós somos templos do Espírito Santo. Então, não é meu corpo e minhas regras, né, mas é as regras de Deus que têm que ser impostas sobre nossa vida. Nós não estamos aqui para o nosso eu, mas para sermos espelho, refletir o que Jesus foi. Então, quando nós ingerimos substâncias ou apoiamos partidos que liberam esse tipo de substância no nosso país, nós estamos contrariando que a Bíblia nos ensina que nós somos templo do Espírito Santo. E agora eu gostaria de citar, acho que um dos mais longos e complexos assuntos aqui, que eu vejo muitos cristãos apoiando e eu acho assim, me chega até da ânsia, né? De ver alguém que fala que segue Jesus, que tem a Bíblia como manual de instruções ali de como viver, apoiando algo como isso, né? Que é a questão do aborto. Eu gostaria até de citar alguns textos bíblicos que a Bíblia nos enfatiza sobre a criança ser formada a partir da concepção. Né? Eu gostaria de trazer isso aqui porque eu acho importante, para que você tire as vendas que há nos seus olhos, para que você abra a sua visão. E assim como diz em Romano, né? Romano, ali fala, haja uma renovação da sua mente. Então, foque sua atenção agora aqui, porque eu gostaria de citar alguns textos da Bíblia, que a Bíblia nos direciona a respeito disso.
Então vamos começar as nossas citações de textos da Bíblia que fala referente a isso. Salmo 139 fala assim: Tu me tecesses no ventre da minha mãe. Isaías 44, versículo de número 2 diz: Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Isso ele está se referindo à conexão dentro do ventre de Jesus com João Batista. Além disso, também a Bíblia vai nos dizer em Jeremias, capítulo de número 1, versículo 4 e 5, antes de formares no ventre te conheci, e antes de sair, do ventre eu te santifiquei profeta às nações. Olha que poderoso, e tantos textos que eu poderia aqui citar a vocês para comprovar que a Bíblia é totalmente contra, porque a Bíblia, Deus instituiu a vida, e eles estão querendo matar pessoas inocentes dentro do ventre e achando que deve ser considerado comum uma mãe querer matar o seu próprio filho. E isso não, nós como igreja temos que repudiar a isso, ser contrários a isso. Mas o nosso silêncio nos mostra que nós estamos concordando a tudo isso. Por isso que nós temos que nos posicionar. Temos que nos posicionar. Na Argentina, no ano de 2021, a Argentina legalizou o aborto a partir de 14 semanas. A partir de 14 semanas, um feto já tem batimentos cardíacos, impressão digital e o seu corpo já começa a ter um formato de um bebê. Mas sabe qual é o problema? As pessoas, elas não querem enxergar isso. Elas acham mais fácil se silenciar ou concordar com alguns que acreditam que o aborto não tem nada a ver. Elas pregam com tanta força: vacinas salvam vidas. E o aborto faz o quê? Então eu quero trazer você a essa reflexão. Quero trazer você a meditar sobre isso, Para você ter uma ideia, segundo os dados, até gostaria de ler aqui, em 2020, 1,8 milhões de pessoas morreram de Covid no mundo. 1,8 milhões. É muito alto esse número. Mas ao mesmo tempo, nesse mesmo ano de 2020, 42 milhões de pessoas, de crianças, foram mortas ali dentro do aborto, no ato do aborto. Então nós vemos que nem triplicou, não dá nem para ter comparação de um número com o outro. Mas são crianças que não têm a capacidade de se defender, não têm voz. Porque como ela não tem voz, ela não pode falar o meu corpo e minhas regras. Ela não pode se defender. Então, por isso, nós como igreja temos que defender a causa dessas pessoas inocentes que estão sendo mortas, num ato de genocídio que está acontecendo com essas crianças. E eu quero enfatizar aqui que esses números são bem distintos um do outro, mas eles chamam de pandemia, 1,8 milhões mortos por Covid, eles chamam de pandemia. Mas 42 milhões de crianças mortas no ventre, eles chamam de ato de saúde pública. Reflita sobre isso, reflita. Quando falamos também, outro tipo de temática que eles oferecem muito em suas propostas, a questão da ideologia de gênero. Assim, acredito que nós temos que respeitar essas pessoas. Sim, respeito é bom e todo mundo gosta, mas a questão aqui não é respeitar, mas a respeito de concordar ou não, E nós, como cristãos, nós temos que se opor a isso, pois a Bíblia nos ensina que Deus criou o homem e a mulher para constituir a família, Então nós temos que enfatizar esse ponto aqui. Sabe qual é o problema dessa geração? O problema dessa geração é que estamos formando um tipo de geração Nutella, um tipo de geração de igreja, de cristãos que não se opõe mais ao pecado, mas que tenta encaixá-lo, tenta atualizar a Bíblia para fazer com que ele se encaixe melhor. Então, nós como igreja não podemos aceitar o pecado. Em nenhum momento Jesus ele aceitava o pecado. Ele ama sim o pecador, mas ele é totalmente contra o pecado. Nós temos que se opor ao pecado, assim como Jesus fez. Você pode ver que até naquela parábola, onde nós temos uma mulher que os fariseus levaram até Jesus, que trouxeram a Jesus para que ela fosse apedrejada porque ela havia sido pega no ato de adultério. O Senhor Jesus, ele de certa forma alerta ela: vai, não peques mais.
Ele estava ali, obviamente, defendendo, dando uma segunda chance àquela mulher, mas ele não estava deixando de corrigi-la, né? Então é isso que nós temos que fazer. Nós temos que ensinar a verdade da Bíblia com amor, mas não podemos nos negar, não podemos negar de ir contra o pecado. A igreja tinha que ser a primeira a se opor contra esses tipos de ideologias. Mas sabe o que a igreja tem feito? Um negócio chamado de teologia inclusiva, onde ela inclui 2% da população que pensa dessa maneira, né? Que pensa que nós nascemos homossexuais ou não, ou bi, ou sei lá o que eles pregam ali, né? Com relação ao grupo LGBT. É isso que eles estão aceitando o pecado dentro da igreja em vez de combatê-lo, né? Então esse tipo de teologia, ela inclui tudo, tudo mesmo, menos Jesus. Jesus ficou de fora dessa teologia. Gostaria até de trazer vocês a refletir sobre outra questão, né? Se nós pegarmos, né, principalmente nós jovens, pegarmos relatos dos mais antigos, podemos observar que antigamente, né, as gerações passadas tinham uma base tão rígida, mas tão rígida, que tudo era considerado pecado, né? Um estilo musical, né? Um tipo de instrumento dentro da igreja, né? Televisão, tudo isso era considerado como ato pecaminoso, né? Pelos mais antigos, naquele período, né? Alguns anos atrás. Mas hoje nós vemos uma geração totalmente o oposto, né? Onde tudo é liberado, né? Onde você pode fazer tudo, onde o pecado, mas não ofende a igreja, mas na verdade ela tem abraçado o pecado, né? E nós vemos isso claramente nos nossos dias. E isso é um completo absurdo, né? Eu, como jovem, venho me posicionar aqui, pois eu acho um absurdo. Nós não podemos agir dessa maneira, pois a Bíblia fala, né? Até o apóstolo Paulo fala uma coisa muito interessante: tudo é lícito, mas nem tudo convém à igreja fazer, né? Nem tudo nos convém. E por isso nós temos que se opor, sabe? A gente tem que pegar, olhar um pouquinho lá atrás, sabe? E observarmos o que nós podemos fazer como os nossos antigos fizeram, né? Que deu certo. Obviamente tem algumas coisas que talvez era algo muito religioso, rígido demais, mas a gente simplesmente liberar tudo também não é o correto, né? Nós temos que ter um equilíbrio nesses tipos de ações. E aqui eu gostaria de trazer uma reflexão mais complexa ainda sobre tudo isso. Em Salmo 127, a Bíblia vai nos dizer, né, o salmista vai afirmar ali que os filhos são a herança do Senhor. E tudo que o comunismo prega, né, é para destruir, né, se plantado destruir aquilo que o Senhor instituiu sobre nós. Né? Como, por exemplo, a legalização das drogas vai destruir a família, né, a mãe, a mulher ali que sofre com seu filho, vendo o declínio do seu próprio filho. Ao mesmo tempo, também destruindo o templo do Espírito Santo através de substâncias. Desse mesmo modo, também pregando ideologia de gênero vai destruir a família, né? Pois está sendo contrário, né, àquilo que o Senhor instituiu no livro de Gênesis. Assim também a questão do aborto, né, como já foi dito aqui, tantas e tantas questões, né, tantos e tantos versículos que comprovam que a Bíblia é contra, pois a vida começa a partir do ventre, né, a partir da concepção. Então nós precisamos enfatizar isso aqui. E também a questão deles terem planos para corromper as crianças dentro da escola, né? Sendo que a Bíblia, em Provérbios 22, versículo de número 6, fala assim: ensina a criança no caminho que deve andar e ela não se desviará dele. O problema é que estamos numa geração de cristãos Nutella, né? Vamos dizer nesses termos, que querem atualizar a Bíblia. Mas nós, venhamos ser cristão raiz, né, que defendem e que se opõem, né, que se colocam contra o pecado. Assim como Jesus foi. Jesus não passava a mão na cabeça de ninguém. Jesus não passava mão na cabeça dos pecadores, mas ele instruía no caminho certo. Talvez você, para se opor ao que estou dizendo aqui, possa falar, mas o candidato Lula, né, em nenhum momento ele falou que ele era a favor de tudo que você disse, né, legalização das drogas, aborto e tantas outras coisas que foi dito aqui. Mas na verdade ele é a favor, sim. A única diferença
é que quando ele percebeu que isso estava tendo uma repercussão ruim para a sua candidatura, né, ele começou a mudar o seu discurso. Sabe para quê? Para ganhar voto, para enganar você, leitor. E é isso que eu estou tentando te alertar aqui como atalaia de Cristo, né? Tentando te alertar dos perigos, porque ele está se mascarando para tentar implantar sobre nós o comunismo. Nós temos fotos e provas de tudo que foi falado, né, pela pessoa desse candidato, do Lula, falando que ele é a favor de tudo isso. E além disso, fotos comprovam que ele é apoiador e amigo, né, de ditadores lá fora, tais como Daniel Ortega, Hugo Chávez, né, Nicolás Maduro, Fidel Castro e Che Guevara, tantos e tantas comissões do PT aí fora. Nós vemos as pessoas distorcendo não só a bandeira do Brasil, né, as cores da bandeira do Brasil para vermelho, mas também com camisetas de apoio a Che Guevara. Você sabe quem foi Che Guevara? Eu gostaria até de citar aqui uma das frases de Che Guevara, para você que é cristão e fala que apoia o Lula, que também apoia Che Guevara. Ele disse assim, abre aspas, na verdade, se o próprio Cristo estivesse no meu caminho, eu, como Nietzsche, não hesitaria em esmagá-lo como verme. Fecha aspas. É isso que você quer? Você quer apoiar algo que está nitidamente, assim, está descarado, né, o ódio dele pela igreja brasileira, pela igreja, né, pela pessoa de Cristo. É isso que você quer para sua nação? E para você, né, cidadão brasileiro, que tinha os planos de votar em nulo, de votar em branco, né, eu gostaria de dizer isso a você. Gostaria de dar um recado a você. Não faça isso. Não seja negligente, não seja um tipo de pessoa que se cala durante o caos, concordando com nada e deixando o seu futuro a Deus dará, né? E você não estaria, né, exercendo a sua função ali de cidadão, né, entrando realmente numa democracia. E isso mostra que você não está sendo como a Bíblia fala que nós temos que ser. Que temos que ser sim, sim e não, não. Né? Nós temos que ter uma opinião, nós temos que nos posicionar com algo, né? E se ao mesmo tempo, se você estava pretendendo, né, votar no Lula, eu também gostaria de falar a você, né, direcionar uma mensagem a você, pois estou aqui como um atalaia de Cristo para te alertar dos riscos e perigos, né, que a nossa nação, que a nossa bandeira corre com esse seu ato, né, pois você está ensinando aos seus filhos, né, aos seus netos, seus bisnetos, a toda a sua casa, né, a sua família, que o crime compensa. Eu também gostaria de se alertar dos riscos que você está fazendo, né, com esse tipo de mentalidade, pois você está sendo cúmplice, né, cúmplice de um erro jurídico que teve no nosso país. E isso não está mostrando simplesmente uma falha jurídica, mas uma falha moral. Então, repense. Repense, eu quero trazer você a meditar e refletir sobre tudo isso. Acredito sim que o candidato Bolsonaro não é perfeito. Sei que ele tem inúmeros defeitos. Mas a questão aqui é que entre um e outro não tem comparação. Pois ele defende a causa da família e os princípios, né, os mandamentos e tantas coisas que o Senhor instituiu sobre nós. E o outro se mostra totalmente contrário, apoiando ditadores e pessoas que perseguem os cristãos, que fecham igrejas lá fora. Quem que você quer para governar o seu país? Pense e repense sobre isso, pois ainda dá tempo de você mudar, né, a sua opinião a respeito disso. E um dos meus objetivos em gravar esse vídeo também é para alertar você, né, para convidar você a se posicionar também politicamente. Talvez você possa pensar assim, não, mas igreja, política, assim, religião e política não são algo que deve ser misturado, né? Mas eu digo a você, né, uma frase que eu vi e achei super interessante de Spurgeon, né, onde ele fala assim, só um tolo acredita que a política e a religião não se misturam. É por isso que o ladrão continua no poder. O ladrão continua no poder e os falsos profetas continuam a pregar. Nós temos que nos posicionar sim politicamente, pois
hoje, estamos falando de política hoje para poder falar de Jesus amanhã. Né? Então nós temos que tomar posição, nós temos que parar de ser como Jonas e fugir daquilo que o Senhor colocou para nós pregarmos, né? Só porque é uma palavra de oposição, a igreja tem se negado, nós temos se calado, mas nós não podemos agir dessa maneira, pois o Senhor nos chamou para falarmos, para pregarmos, para sermos atalaias de Cristo. E é para isso que nós estamos aqui. E é por isso também que eu estou gravando esse vídeo, para alertar você, para despertar você e para estimular, né, você a fazer o mesmo. Então, dia 30 de outubro, eu vou votar sim 22 Bolsonaro. Não porque ele é perfeito e melhor do que todos, mas porque ele defende algumas causas que a Bíblia também defende. E dentre tantos, essas duas opções que nós temos, a outra nem está em cogitação. Aí talvez você possa me dizer, mas o voto é secreto. Pode até ser, né? Assim, de forma eleitoral falando, o voto sim é secreto, mas os meus princípios não são. Então eu quero fechar aqui esse vídeo, agradecer por essa oportunidade, por esse convite, agradeço a Débora, a todos que estão participando, estão intercedendo, né, por esse ato, que o Senhor abençoe e continue usando vocês como luz no meio das trevas, e estamos aqui por que precisar, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Até a próxima. Serás uma manancial.